Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos ver a nossa aulinha, mas antes eu quero falar que eu fiquei bem feliz por ouvi-los e vê-los lendo, tá? Outra coisa, o ditado que vocês conseguiram escrever as palavrinhas. Quem ainda não está conseguindo escrever da maneira correta, mas está escrevendo porque está escrevendo da sua maneira, também tá certo, logo vai conseguir superar essas dificuldades. Quem ainda não consegue juntar também as letrinhas para formar as palavrinhas para conseguir ler, gente, não fiquem tristes. Logo vocês vão conseguir. Só tem que ir tentando, tem que ir fazendo as atividades e tentar ler. Sempre tem que tentar ler. Tudo que enxerga as letrinhas a gente tem que tentar ler. Quem já tá lendo tá no mundo da leitura. Então, quando a gente entra no mundo da leitura, a gente tem que ler tudo o que aparece. Tem que tentar ler. Onde vocês enxergarem na rua, aonde vocês enxergarem letrinhas, tentem ler. Rótulos lá, tá escrito farinha, leiam, tá? Então, isso vai ajudar bastante vocês. A atividade de hoje é a folha número 8. Talvez vocês não estejam ela muito nítida, porque o xerox nesses trabalhinhos não saiu muito legal. Então, a prof vai deixar uma foto dessa folha também, tá? Bom, hoje nós vamos começar com uma atividade um pouquinho diferente. É uma atividade de leitura e depois de interpretação, de compreensão do texto. Então, é uma leitura que a gente forma um textinho e depois a gente escreve a compreensão desse texto. Esse texto tem duas formas. Tem a forma dos desenhos, que eu olho só para os desenhos e eu faço uma história em cima desses desenhos. Então, eu tenho um personagem, um menino aqui, que vocês estão vendo que ele está ali pensando num cadeado. Depois, eu tenho um outro menino que parece que está trazendo um cadeado. E aqui eu tenho uma outra parte da história, que é quando um cadeado cai no pé do outro menino, certo? Então, eu posso fazer uma história só olhando os desenhos e eu vou fazendo uma história. O começo, o meio da história e o final da história. Essa história, ela foi organizada em frases, tá? Então, uma frase é quando eu tenho um conjunto de palavrinhas que dão sentido a uma ideia, tá? Então, a primeira frase é, olha quantas palavrinhas tem aqui. E elas formam uma frase. Edu pede o cadeado ao Dedé. Então, Edu, tá? Pede o cadeado a Dedé, certo? Depois, aí Dedé dá o cadeado a Edu, tá? Ó, Dedé dá o cadeado a Edu. O cadeado cai, ó, o cadeado cai. O dedo de Edu dói. Ai, ai, ai. Então, essa é a historinha escrita. Vocês vão olhar essa história, vão tentar montar ela na cabecinha de vocês. Depois vocês vão ler isso aqui. Se vocês não conseguem ler, entender as frases, peçam para um adulto ler e vocês repetem. Uma vez, duas vezes, até vocês entenderem e conseguirem vocês lerem, certo? Então, vai formar uma história. Aqui na outra atividade, tem as perguntinhas sobre essas frases. Então, de quem era o cadeado? E agora, de quem é? Era de quem? E agora, de quem que é? Você já deu algo a alguém? O quê? A quem? Então, você, na sua vida, tu deu alguma coisa para alguém?
O que você deu? Deu para quem? Tá? Essa é a pergunta. E já ganhou o quê? De quem? Então, você já ganhou alguma coisa de alguém? O que você ganhou? Então, você vai escrever. A última partezinha aqui, que com certeza não vai estar aparecendo, vocês vão passar por cima aqui, são esses números que vocês vão ter que fazer a sequência. Do 0 ao 10. Super fácil. Isso vocês todos já sabem. É só para não esquecer. A outra atividade que nós vamos ter é de matemática. Tá? Então, de matemática, essa folha aqui tá super ruim. Também vou bater uma foto para vocês copiarem, né? Para ver, para conseguirem as mães lerem para vocês. Então, isso aqui é um problema. É uma aula de matemática. Mas vocês são bem inteligentes e vocês vão entender na hora. Quantas frutas tem? Então, a primeira questão é, na primeira prateleira. Essa aqui é a primeira prateleira. Eu vou contar quantas frutas tem aqui. 1, 2, 3. Ó, tem 3 maçãs, tem 2 abacaxis e tem tudo isso de banana. Quantas frutas vai dar o todo? Então, eu vou colocar o número aqui, tá? Na segunda prateleira, então eu só quero saber aqui da segunda prateleira. Eu vou contar e vou colocar o número aqui. Depois pede da terceira prateleira. Então eu vou contar, vou pôr o número aqui. Aí depois eu quero saber das 3 prateleiras juntas. Quantas frutas eu vou ter? Vou ter que contar todas as frutas. A da primeira, mais da segunda, mais da terceira. Na primeira prateleira tem. Quantas bananas tem na primeira prateleira? Quantos abacaxis tem? Quantas maçãs tem? Na segunda prateleira, quantos moranguinhos? Quantas peras? Quantas maçãs? Não, é laranja. Na terceira prateleira também, ó, tá? A maçã, a laranja, a banana, a pera, abacaxi e o morango. Ao todo tem. Quanto tem ao todo de maçã nas 3 prateleiras? Quantas tem ao todo de banana nas 3 prateleiras? E assim vai. Aqui eu quero saber o total. Tem mais abacaxis ou morangos? Ah, eu não sei agora. Vocês é que vão contar todos e vão me dizer se vai ter mais abacaxis ou morangos. E quantos tem a mais, tá? Então, esse é um problema, gente. Não é fácil. Tem que ter muita atenção na hora de contar, na hora de ver se estou contando a fruta certa, tá? Então, prestar bastante atenção. Essa é a atividade de vocês, então, para essa semana. A gente encerra essa semana com essas 2 atividades. E eu vou postar outras coisinhas também lá no Google Sala de Aula, que vocês já estão acessando, já estão conseguindo. Quem não está conseguindo entrar também chama a prof, que a prof vai tentar ajudar, né? E nós vamos começar a trabalhar algumas coisinhas lá também. Então, trabalhinho de folhinha para essa semana é a 8 de português e a 7 de matemática. E aí eu vou ter outras atividades que eu vou postar lá no Google Sala de Aula. Certo? Então, pessoal, é isso, tá? Desejo para vocês um ótimo final de semana também. Façam os trabalhinhos, leiam bastante e qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês não estejam conseguindo, me chamem, vamos tentar resolver, tá? Obrigada